Olá pessoal, dando prosseguimento à terceira aula, né, dos cálculos químicos. Agora vamos falar sobre duas unidades ou grandezas que utilizamos muito, que é a massa molar e volume molar. Tá? Então o que a gente vai aprender nessa aula? O que é massa molar e volume molar? A gente vai aprender nessa aula. A gente vai ver, ou a gente vai relacionar, vamos aprender como relacionar massa e volume de uma substância com a quantidade de matéria existente nessa substância. E também vamos aprender como obter a massa a partir do volume molar e da massa molar da substância e vice-versa. Tendo massa molar e volume molar de uma substância, a gente tem. Então vamos lá. Primeira coisa, falando sobre massa molar. Como o nome já diz, massa molar deve ter alguma relação entre massa e mols. Molar é um adjetivo para mols. Tá? O que a gente vê aqui nessa figura? A gente vê várias substâncias diferentes, certo? Que possuem o quê? A mesma quantidade de constituintes, certo? A mesma quantidade de constituintes. Então esse aqui tem um mol, esse aqui tem um mol, esse aqui tem um mol. Porém, massas diferentes, certo? Então todas essas substâncias possuem um mol de constituinte, seja um constituinte, um composto iônico ou molecular. Então temos um mol de constituinte. No entanto, a massa é diferente. E por que a massa é diferente? Porque as substâncias são diferentes, tá? E aí a gente vai ver o que tem de diferente nisso. Ficou meio confuso, mas é isso mesmo. Como temos átomos diferentes, esses átomos têm massa diferente, massa atômica diferente. Então, se eu tenho duas substâncias que são diferentes, a massa molar dela, tá, tem uma grande porcentagem de chance de ser uma massa molar diferente, tá bom? Porque a massa dos átomos é. Vamos observar aqui, próximo slide. O carbono, tá, ele tem uma massa de 12 gramas quando se tem essa quantidade de átomos. Ou seja, a massa que o carbono tem quando se tem 1 mol de átomos é 12 gramas, certo? O hidrogênio já, 1 grama de hidrogênio, quando se tem 1 grama de hidrogênio, temos o que? 1 mol de átomos de hidrogênio, ou seja, 6 vezes 10, ou 6,02 vezes 10 a 23, que é o número de Avogadro. Não esqueçam isso. Então, substância aérea, quando tem 4 gramas de hélio, temos 1 mol de hélio. Quando temos 24,3 gramas de magnésio desse metal, temos o que? 1 mol de magnésio. Então essas massas aqui são referentes ao que? Quando temos essa quantidade de átomos, ou desses átomos aqui, em uma determinada substância. Então mercúrio, quando pesamos lá 200,6 gramas, temos o que? 6,02 vezes 10 a 23 átomos de mercúrio, ou seja, 1 mol de átomos de mercúrio. Ok? E aqui a gente vê o que? Por que é diferente essa massa quando se tem a mesma quantidade de átomos? Porque esses átomos têm massas o que? Diferentes, tá? O que a gente vê aqui, ó? A massa atômica, ou a massa de um átomo, que no caso é gramas aqui, né? A massa de um átomo de mercúrio é muito maior, 300 vezes maior do que a massa de um hidrogênio. Logo, se a gente tiver a mesma quantidade em átomos, a massa desse conjunto de mercúrio vai ser muito maior que a do hidrogênio. Então, massa molar de uma substância é a massa, certo? De 1 mol dessa substância. É uma relação entre massa e mol. Então, qual é a massa molar do carbono, dessa substância carbono? 12 gramas por mol. Qual é a massa de uma substância constituída somente por hidrogênio, a massa molar? 1 grama por mol. Por que 1 grama por mol? Porque quando temos essa quantidade aqui equivalente a 1 mol, pesamos 1 grama. Então aqui dá para enfatizar isso. Ó. Se a gente pegar um volume aqui, ó, e os átomos
tiverem tamanhos diferentes, certo? Aqui vai caber muito mais átomos do que aqui, certo? Isso aí mostra aquela diferença de volume que a gente viu naquela primeira imagem, certo? Por que substâncias diferentes ocupam volumes diferentes? Porque se eu tenho átomos pequenos, certo? Uma quantidade X vai ocupar menor espaço do que quando eu tenho átomos grandes. Se a gente colocasse a mesma quantidade aqui um no outro, e se a gente equivalesse aqui, ó, por exemplo, querer colocar essa quantidade de bolinhas correspondente a bolinhas desse tamanho, possivelmente o nível aqui ou o volume aqui seria aqui embaixo, ou até menor, tá? Mesmo tendo o mesmo número. Então, pessoal, falando de volume molar. Volume molar, ele tem uma relação muito parecida com massa molar. Só que massa molar é mais usado, ou é somente usado, né, ou na maioria das vezes é usado, para sólidos e líquidos. Volume molar é usado para gases. Tá? Por quê? De acordo com o que a gente vai ler aqui embaixo, vocês vão ver ou vão começar a entender por que disso. Tá? O que se fala aqui de uma forma rebuscada, mas o que se fala nessa passagem aqui? Tem de ser admitido que uma relação muito simples também existe entre os volumes de substâncias gasosas e o número de moléculas simples ou compostas que as constituem. A primeira hipótese a ser apresentada em relação a isso, e aparentemente a única admissível, é a suposição de que o número de moléculas integrantes em qualquer gás é sempre o mesmo para volumes iguais, ou é sempre proporcional ao volume. Traduzindo, tá? O que se diz? Nas mesmas condições, certo, de temperatura e de pressão, se esses 4 balões aqui tiverem nessas mesmas condições de temperatura e pressão, e eles tiverem o mesmo volume, como está sendo mostrado aqui, eu posso dizer que eles têm a mesma quantidade, certo, de entidades, ou seja, a quantidade de átomos aqui é igual à quantidade de moléculas aqui, a quantidade de moléculas aqui é igual à quantidade de moléculas aqui, como também é igual a essa quantidade de moléculas. Tá? Então, nos gases a gente pode dizer isso. Se esses balões estiverem na mesma condição de pressão e temperatura, tendo o mesmo volume, podemos falar que eles têm a mesma quantidade de constituintes dentro aí, mesmo sendo substâncias. Então, volume molar é o que? É um volume de qualquer gás, certo? Nas condições normais de temperatura e pressão, que a gente chama de CNTP, certo? E esse volume é igual a 22,71 litros por mol. Isso é que a gente chama de volume molar, ou seja, é um volume no qual temos essa temperatura e essa pressão, certo? E que está contido um mol de coisas ali dentro, um mol de espécies químicas ali dentro. Quando temos essa condição de temperatura e de pressão e tentamos aprisionar um mol, certo, de espécies químicas, por exemplo, um balão, esse balão vai ter o volume o quê? De 22,71 litros, que é o volume molar. Se alterarmos temperatura e pressão, isso aqui já não vale mais, certo? Então, volume molar está ligado a temperatura e pressão, e aqui a gente diz de CNTP, essas condições normais de temperatura e pressão.